Amém. Pai Glória a Deus. amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos Amém, Senhor. para nós ouvir a tua voz. Amém. Abrimos nosso coração, pois nada somos e nada sabemos sem a tua presença. É verdade. Tudo para nós, Senhor, venha nos esclarecer cada dia o teu falar. Amém. Amém. Realmente precisamos de ti. Nós Sim, não sim. queremos ser ignorantes, Sim. nós Verdade. não queremos deixar de saber. Nós Sim. queremos ser sábios, nós queremos ter a tua mente, o teu pensamento, e Amém. a Amém. tua palavra esteja habitando em nosso coração, que é uma pessoa viva que vem por meio da Amém. fé, por meio de ouvir a tua palavra. Amém. Amém. Nosso Deus, venha, Senhor, usar o nosso irmão que está falando nesta manhã Amém. e abre nosso coração, abre nossos ouvidos, pois o Senhor só chama aqueles, Senhor, que tem interesse de conhecer a tua palavra e conhecer a ti mesmo. Pois Amém. aqui Amém. estamos, Senhor, nós queremos saber de ti. Amém. Ó, Amém. Senhor amado, venha falar conosco, Senhor. Sim, amém. Nos ensina, nos corrige, Amém. ó, nos esclarece, Senhor. Nos dê a Amém. tua luz, a luz do Amém. mundo e a luz da vida. Nós Amém. estamos na tua presença. Obrigado, Amém. Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, nós podemos então continuar, né? Nós fizemos uma troca com o irmão Paganelli, né? Para nós prosseguirmos num assunto tão importante como que nós estamos desenvolvendo. E nós vamos prosseguir no assunto que era sobre o Verbo encarnado. E nós Amém. precisamos lembrar que nós não conseguimos desenvolver um versículo que era central na reunião anterior, que era Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. Só que antes de nós começarmos a desenvolver isso, eu queria só fazer um comentário, né? Que é assim, quando nós nos aproximamos do Senhor com sinceridade, fica claro para nós que, de acordo à experiência que cada um de nós temos, é o que vai ser o Senhor para nós. E a gente estava Amém. comentando com a Lília uma coisa que é impressionante. Se hoje nós perguntássemos para aquele irmão do capítulo 9 de João, lembra? Aquele irmão que não é mais cego, quem é que estava diante dele para se postrar e adorar, né? Eu acho que ele não teria Entendi. dificuldade de dizer que ele era Deus para ele. Porque realmente quem estava ali era Deus para ele. Porque a Deus ninguém viu jamais. Mas no Filho unigênito, unigênito do Pai, nós conseguimos ver Deus. De fato e de verdade. É maravilhoso, Amém. irmão, nós podermos ver dessa maneira. Aqui eu queria começar nosso desenvolvimento, aqui com essas apresentações, né? Vou abrir aqui o PowerPoint. Ô, irmãos, os irmãos estão enxergando? Sim. Sim. Ótimo. Tá ótimo, irmão. Tá ótimo. Aqui tem uma pergunta, irmão. Quem é Jesus Cristo? E aí, irmão, entra a experiência de cada um de nós. Se eu perguntasse para os irmãos, eu acho que todos nós falaríamos na medida que nós estamos tendo experiência com ele. Se perguntasse para uma pessoa que inicialmente ela conheceu o Senhor como seu Senhor e Salvador, como aquele que realmente faz parte de sua vida, ele vai falar de boca cheia, né? Quem é esse Jesus para ele? Mas nós precisamos, irmão, o que as escrituras falam dele. Isso que nós precisamos. E a base não é meu sentimento. Minha base é o que as escrituras falam dele. E esse versículo aqui é Amém. muito forte, Colossenses 1, 15 ao 18, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades,
todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Fala esse termo aqui, a primacia na outra versão. Irmãos, que forte a impressão de um versículo como isso, né? Ele Verdade, não irmão. só coloca o Senhor Jesus como alguém vivendo aqui na terra, ele coloca como alguém que existia antes, que existe agora e existirá por sempre. Você está vendo o tempo aqui? Extraordinário, né, irmãos? É eterna. É eterna. Oh, Amém. aí, irmão Eterna. Ronaldo. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, irmão Amém, Ronaldo? irmão. Yes. Glória a Deus. Ó, irmãos, aqui tem uns versículos que a gente gostaria de ler juntos, né? Você vai ver, por exemplo, Romanos 9, 4 ao 5, nós já limos, né? Que vai falar o seguinte: são israelitas, Romanos 9, 4 ao 5. Aqui é Paulo falando a experiência que ele tem, senão você pega capítulo 9, ele vai falar aquela frustração como alguém que pertencia ao povo. E ele se sentia que ele queria até ser anátema por amor a eles. Mas ele vai falar assim, ó, olha a situação de Israel, ele vai falar desse jeito, são israelitas, pertencem à adoção e também à glória, as alianças, as legislações, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, vírgula, Deus bendito por todos sempre, amém. O que está dizendo o apóstolo aqui? Ele está colocando a Jesus como alguém vindo segundo a carne, que se ele não estava na carne, e como nós lemos em Hebreus, que vai falar que um corpo me formaste. Logo, a entrar no mundo, um corpo me formaste. E aqui, novamente, ele vem segundo a carne. Ele vai aparecer, e nós lemos lá em Malaquias 5:2, os irmãos lembram? Sobre Belém, pequena entre todas as cidades, de ti me sairá aquele que há de reinar em Jerusalém, cujas origens são dos tempos eternos. E aqui afirma claramente: Deus bendito por todos sempre. Amém. Agora, olha Amém. Hebreus aqui, irmãos. Ah, peraí, é Deus que está falando ou eu estou lendo errado? Ó, disse Deus bendito para todos sempre. Amém. Peraí, irmãos. Está falando que Jesus, segundo a carne, é Deus bendito para todos sempre. Amém? Não, mas vamos ao outro versículo, porque tem que deixar claro essas coisas, né? Aqui você tem Hebreus 1:6, diz assim: novamente a introduzir o primogênito no mundo, disse aos anjos. O que diz aos anjos a introduzir seu primogênito? Que o adorem. Ah, você está vendo? Tá juntando? Ó, Hebreus Sim. 1:8 novamente. O que ele vai dizer lá? Mas acerca do filho, quem está falando isso é Deus. O teu trono, novamente, Deus. O teu trono, oh Deus, é para todo sempre. E Amém. cetro de equidade e cetro do seu reino. Ô, irmãos, Amém. que maravilha a palavra. Estamos lendo só versículos aqui, né? Você vê que é só ler com o coração voltado para ele, olhando para ele. Eu pergunto para os irmãos, atualmente, hoje, ele está onde? Ele está nos céus e na terra. Como que é ele está nos céus e na terra? Para nós lembrarmos disso, irmão, nós precisamos saber que os atributos de Deus, né? Quando nós falamos de atributos de Deus, nós falamos que o Filho é Deus. Mas o atributo para ser Deus, ele não tem, os atributos de Deus não tem um anjo, não tem arcanjo, ninguém, só Deus tem esse atributo, que é a omnipresência. Só
Deus pode ter esse atributo. Que atributo? Estar em todo lugar. Agora, você vai ver o versículo, João 14, 20, 23, né? Que irmão lê, por favor? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha, aqui nós temos claramente, quando ele está falando essas palavras, ele já podia estar com os discípulos? Não, ele está se referindo que naquele dia, quando o Espírito viesse para os seus discípulos. É nesse momento que você pode comprovar aqui em Romanos 8, 9. Ó, algum outro irmão, por favor, lê aqui embaixo em verde. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Amém, por Temos causa da justiça. duas troquinhas aqui, né? O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, né, irmão? Aí você tá vendo? Então, aqui está mostrando claramente que após a ressurreição, agora ele, como Espírito, está onde então? Está em nós. É Vós, porém, nós, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus. Aqui está mostrando o Espírito de quem? de Deus. Novamente, está falando o Espírito de Deus. Mas depois logo fala, ó, se o Espírito de Deus habita, e se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. Ele está dizendo que o Espírito de Deus que está em nós é a mesma coisa que o Espírito de De Cristo. Deus. Novamente, ele está dizendo. Então, mas alguns dizem assim, não, mas veja bem, como é que ele está sentado à destra como porque se ele é Deus, como é que vai estar sentado à destra de Deus? Você vê como que as pessoas olham segundo os homens? Agora veja o que fala em Hebreus 8:1, eu vou ler. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, quem que está sentado à destra hoje, atualmente, nesse exato momento, à destra da majestade? Cristo. Certo? Mas, ao mesmo tempo, nesse exato momento, onde mais ele está, irmãos? Isso é em nós. Aleluia! Amém. Pode ser que um homem vamos falar assim, que ressuscitou, possa ser simplesmente um mero homem, está em todo lugar? Não. Não pode, irmãos. Então, são provas incontestáveis da deidade e divindade de Deus, Cristo Jesus. Vamos prosseguir. Ó, e no Apocalipse temos versículos também, irmão, que vão apoiar isso. Apocalipse 1, 7 e 8. Eu vou ler para os irmãos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Certamente, amém. Eu sou. Quem está falando isso? O Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e a Ômega. Disse o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Está vendo, irmãos? Que impressionante o versículo. Versículo 7, Amém. ele fala: eis que vem das nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram. E nós temos certeza que o que foi traspassado na cruz é o Senhor Jesus.
e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Só que continua falando dele. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse o Senhor. Está vendo, irmãos? O Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais um versículo, Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você se lembra de João 1, né? O princípio, no princípio era Era o o verbo verbo. E o verbo estava, com Deus, e o verbo era era Deus. Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tem alguma coisa que ficou fora de tempo aqui? Não, não tem, Não, irmãos. Ó, outro capítulo aqui no Apocalipse 1, 17 ao 18. Algum outro irmão, por favor, para ler? Quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Que coisa tremenda, né, irmãos? Ó, vamos prosseguir Vivo, aqui. vivo no século, como é por séculos? Aí, aleluia. Ó, aqui tem vamos esclarecer aqui, né? Você se lembra ali em Hebreus 13:20? Abre lá, por favor. 13:20. Eu, eu mostrei uma versão diferente aqui, mas eu quero que os irmãos peguem lá, por favor. Hebreus 13:20. Diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Olha na versão Texto Receptus, ele vai falar diferente isso aí. Olha aqui que está escrito: Ora, o Deus da paz, o Deus de paz, que pelo sangue de certo eterno, do certo eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Você vê, ele está colocando aqui em primeiro lugar, ora, o Deus da paz, que pelo sangue. E a pergunta é, de quem é o sangue aqui? é verdade. Agora, o que deixa claro é o Atos 20 e 28. Olha o que vai falar. Atendeis por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo. Aqui é Paulo, quando mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, né? E ele fala essas palavras para ele. Aí vai dizer assim: para pastoreares o quê? A igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus. De Deus, a qual ele comprou com seu Próprio. Próprio próprio sangue. sangue. Você está vendo, irmãos? É só ler o versículo. Aqui, se você quer dar interpretação, e você quer pegar, interpretar as coisas, você pode falar o que você quiser, inventar coisas, né? Como nós já escutamos, né? Que aquele corpo que estava ali não era de Jesus, era de Deus, vamos falar assim, né? Ele era um avatar, né? Então, aquele sangue derramado era o sangue que Deus tinha como um avatar que ele derramou. Mas aqui ele está mostrando que o sangue é daquele que derramou na cruz. Quem é que derramou seu sangue na cruz? E o nome dele é Jesus Cristo. Você vê que simplicidade para ler essa escritura, irmão? É só É, ler. Agora, se você quer esse dar sangue, interpretação, você quer inventar, quer procurar outra coisa, é simplesmente ler. Ó, vamos prosseguir amém. aqui. Quem É o foi que sangue perdoou? conhecido. Impressionante, né, irmão? Quem foi que perdoou? Jeová ou foi Cristo? Ó, ó os versículos aqui.
Colossenses 3,13 fala assim, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aqui está dizendo que quem perdoou é Cristo. Cristo. Mas em Jeremias 31, 34, ele diz assim, que essa mesma passagem é transportada para Hebreus 8, né? E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, disse o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, aqui, irmão, Jeová perdoando, dizendo que ele vai perdoar. Mas lá fala que é Cristo. Isso mostra, irmão, que o pai e o filho são uma só coisa. Não É que precisamos Cristo não tinha se enxergar manifestado ainda, né? Cristo exatamente, não mas tinha se aqui você. manifestado ainda. Isso, irmão, muito bom. É simplesmente ler o texto escrito e você já percebe, irmão. É muito impressionante. Aqui vamos prosseguir. Ó, aqui tem, por exemplo, em 1 Coríntios 10:4, ele vai fazer referência a um versículo de Êxodo 17:6. Olha que interessante. E viveram todos de uma mesma bebida espiritual, porque viviam da pedra espiritual que seguia. E a pedra era. Peraí, mas o Cristo não veio ainda. Como que está errado isso aqui? Não pode ser isso. Ué, Ele lá só não nisso tinha se Cristo, manifestado, né? estava Cristo lá. Mas aí que vai falar primeiro de Pedro aqui. Primeiro Pedro 2, 6, 8. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina eleita e preciosa. Olha que impressionante. Quem nele crê, quem nela crê, não será confundido. Condenado. E assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas, para os rebeldes, fala aqui, né? A pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Uma pedra de tropeço para quem? Para os incrédulos. Pedra ou rocha de escândalo para aqueles que tropeçam. Aonde que tropeça, irmão? Na palavra. Viu? Sendo desobedientes para o que também foram destinados. Que impressionante, irmão. E esse nos lembra um versículo que se Paulo falou que se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, o qual o Deus desse século cegou o entendimento deles para que não lhe resplandeça a luz da glória do evangelho, como fala lá? Vamos lá. É segunda de Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 4, versículo 3, perdão. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é A a imagem de Deus. imagem de Deus. Impressionante, né, irmãos? Você vê como que nós precisamos ficar com o que está escrito apenas? Vamos prosseguir aqui. Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível, do Deus invisível. Aqui tem o versículo. Quem lê aqui 2 Coríntios 4:4, irmãos? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tá vendo? Isso nos lembra que nós, na abordagem anterior, nós falamos sobre esse capítulo 1, né, de João, versículo 18, que diz que ninguém jamais viu Deus. Mas o unigênito do Pai, o Deus unigênito, é quem o revelou. Que impressionante, né, irmão? Aí nós lembramos a Estevão que falou, né? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí o Senhor fala Felipe, assim, mas peraí, Felipe, quanto irmão. tempo estou convosco?
quanto tempo estou convosco e ainda não me tens visto? Não crês? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê a mim, Vê o vê o Pai. Pai. É impressionante, né, irmãos? Ó, 1 Timóteo 6:16 fala assim: o único que é imortal e habita onde? É luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Capítulo 1 de Timóteo, versículo 17, vai falar: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Você vê, irmãos? Bem Amém. claro, né? Ó, vamos prosseguir aqui. Ó, a encarnação de Cristo. Aqui vamos entrar, irmãos, e esse aqui é muito importante porque justamente a dificuldade das pessoas. Opa, peraí que vou voltar aqui que aí. Aí fala assim, aí esse versículo aqui é muito importante, irmãos, porque ele vai falar sobre amados. 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Amados, não deis crédito, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e esse que já agora está no mundo. Você vê a distinção, irmãos, de onde que ele veio para estar na carne. Ficou claro, irmão, nós abordamos um monte de versículo que ele veio de Deus, ele entrou no mundo, muito claro, ele não estava nesse mundo, mas ele veio nesse mundo. E está falando da pessoa de Cristo, mas diz assim: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque nós estamos referindo-nos a quê com isso aqui, irmãos? Que ele estava nos céus, estava com o Pai e se fez carne. Você está vendo a diferença? Agora imagina você trazer que Jesus apenas nasceu de uma mulher e que nunca existiu. Encaixa isso nesse versículo? Não encaixa, irmão. Está falando assim, todo espírito que nega ou que não confessa que ele veio em carne. Você está vendo como que é impressionante? Não está confessando que Cristo se hizo carne. Ó, e isso aqui é muito sério, irmãos. Toda a obra da nossa redenção, aqui embaixo destaquei, né? Passa, em primeiro lugar, pelo princípio de que Cristo é o Deus vivo e veio em carne para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Então, quem morreu na cruz, irmão, não pode morrer Deus. Mas aí, irmãos, vamos explicar esse versículo tão que ficou pendente, né, irmãos? Vamos ver se aqui volta aqui. Ó, o que significa encarnação, né? Significa, ou vamos dar uma definição, que participou da humanidade. Nessa pessoa de Cristo, quando ele se fez homem, ele não tinha corpo, mas foi formado um corpo. E nós temos versículos que vai mostrar que o verbo se fez carne, em João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Entre nós. Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus. Aqui entra o versículo que eu falei para os irmãos. Vamos pegar lá na Bíblia, por favor, os irmãos? Capítulo 2, versículo 5 em adiante. Vamos ler lá. Pausadamente, com tranquilidade. Ninguém está correndo a nós. Não importa o horário. Vamos fazendo tranquilo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E fala assim. Os irmãos acharam? Sim. Foi na tela. Isso.
tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Aqui não está, mas eu vou ler. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, isso aqui é muito claro, porque nós vemos alguém que estava lá cheio da glória de Deus, estava junto com Deus criando as coisas. Nós vimos os versículos, apresentamos, mas quando ele se faz homem, ele se despoja do que ele era. Muito claro, Verdade, irmão. sendo em forma de Deus, não teve como usurpação. Como é que nós não podemos pegar um versículo disso e não reconhecer que ele se esvaziou do que ele era e Sim. tomou forma humana? Ele se fez homem. E é interessante, irmãos, isso aqui eu estou muito impressionado como essa escritura nos deixa claro, irmãos, que na verdade foi um homem que se humilhou e é por isso que Deus o exalta. Sim. E ele coloca acima para que toda língua confesse que ele é o Senhor. Porque aqui nós estamos lidando com alguém que deixou a glória, se fez homem e como homem morreu na cruz. Muito claro, né, irmãos? Amém. Maravilhoso, né? Amém. Maravilhoso, irmão. É muito Aleluia, rico esse irmão. Filipenses 2. Aleluia. Esse versículo nos mostra que 1 Timóteo 3:16, né, irmãos? Fala-se evidentemente grande o mistério da piedade. Irmão, grande o mistério da piedade. Puxa vida, hein, irmãos? É verdade. Aquele que foi manifestado na carne. Aquele que foi manifestado na carne. Eu vou ler devagar, né, irmão? Foi justificado no espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Você está vendo, irmãos? Muito claro esse versículo, né? Sim. Vamos prosseguir aqui. Nós estamos falando da encarnação, nós estamos falando agora da humanidade de Cristo, né? O nascimento através de uma virgem, né? Aqui nós vamos nos deter um pouquinho também. Isso aqui, irmão, depois é importante vocês pegar os versículos, voltar de novo, vai estar gravado, né? Os irmãos podem fazer suas considerações, suas ponderações e acrescentar mais a isso, porque aqui a gente está passando por cima ainda. Se a gente se detivesse, né? Eu lembro a experiência que nós tivemos lá com os irmãos lá em Guatemi, né? Nós fomos ler um versículo e ficamos 5 horas só no meio versículo, né, irmão? Então, que assim, se nós formos realmente desenvolver cada assunto, nós precisamos muito tempo. Mas aqui nós precisamos dar um aspecto geral das coisas para depois os irmãos trabalharem. A responsabilidade de cada irmão agora é pegar os versículos e abrir os links, né? Cada irmão tem que ir nas escrituras e ainda confirmar isso no coração através da palavra, que o Senhor possa nos trazer luz sobre isso, né? Aqui é Isaías 7,14, é muito conhecido, é portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, né? Lembra? Qual que era o sinal que Deus ia dar? Eis que uma virgem conceberá Conceberá. e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Bom, alguns dizem que o nome Emanuel dá referência a quem estava nele, né? Mas o mais destacado aqui que eu queria trazer para os irmãos considerar é que o sinal é que uma virgem, olha aqui essa palavra, uma virgem Conceberá. conceberá. Então, isso aqui, irmão, nos tem que fazer pensar. Se é uma virgem que concebeu, algo está errado, porque na concessão é a união do homem e a mulher para ter concessão. Mas aqui o sinal mostra que é uma virgem, porque teve intervenção divina. Você está percebendo?
E isso aqui é importante, porque aqui Sobrenatural. vai falar assim. Pode falar, irmão. Sobrenatural. Isso. Ó, será chamado Emanuel. Aqui em Mateus 1, 18 e 23, também vai dar a mesma referência ali, né? Mas vamos prosseguir. Jesus teve o nascimento humano em genealogia humana. Aqui você vê nos evangelhos que ele nasceu em Israel, né? Vamos falar assim, e é na descendência que vem descrevendo ali. Você vai ver Mateus, você vai ver Lucas, e aí vai. Ó, quer ver? Ó, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Esse versículo nós já vimos, vamos repassar de novo, né? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos, que é filiação. Mas, novamente, como que foi o nascimento dele? Primeiro Deus o enviou. Isso que sobressai, né, irmão? Deus enviou para nascer de uma mulher. Quando? Na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, que é o cumprimento das profecias, veio aquele que foi prometido. Veio para nascer. Tá vendo, irmãos? Porque ali não teve participação humana. Isso que é impressionante. Vamos prosseguir. Uma concepção sobrenatural. Aqui eu coloquei um destaque. Ou mitologia grega. Sabe por quê, irmãos? Porque existe na mitologia grega, o irmão Heber quem te ensinou na faculdade, ele deve saber muito claro isso aí, né? A mitologia grega é muito esse negócio de deuses, né? Tomando mulheres e nascendo semideus, né? Você sabe isso aí, né? Até tem filme disso, né? O filme de um deus que pegou uma mulher e nasceu um semideus, né? Hércules. Hércules, aí, ó, o irmão lembrou. Hércules, né? Então, esse era a mitologia grega. Hércules era metade homem e metade Deus, né? Na Bom, mitologia. o que a Bíblia nos está falando aqui, que não tem nada de metade homem e metade Deus. Está mostrando que foi gerado por Deus. Ou você crê ou você não crê. É. Teve intervenção divina. Agora, você quer usar a tua imaginação, usa. Mas esse menino que foi gerado é do Espírito Santo, que é Deus. E O tem que verbo que levantar se as fez mãos e dar carne, né, irmão? glória a Deus, né, irmão? Amém. Amém. Amém, irmão. Aleluia. Irmãos, não é, vamos falar assim junto, não é mitologia grega, irmãos. É a verdade do evangelho, irmãos. Você vê que Amém. É impressionante? realidade. Amém. É realidade. Ah, Jesus não poderia ser concebido através de uma semente humana comum. Lucas Isso. nos informa. Aqui é interessante. Lucas 1, 34 ao 35. Olha o que vai falar. E diz Maria ao anjo: como será feito isto? Visto que não conheço homem algum. Respondendo, o anjo diz: descerá sobre ti, coloquei em veja, né? O Espírito Santo. Pergunto para os irmãos: o Espírito Santo é Deus ou não é Deus? É uma força? É Deus. É É Deus. É Deus. Deus. É É Deus. Deus? Não escutei. É É É Deus. 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 É É Deus. Deus! Eu estou falando isso, irmão, para dar ênfase no quê? Que aquilo que foi gerado no ventre da Maria era. Ah, como fala o versículo? Não vou falar. Vamos deixar o versículo falar, né? E em virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o Santo. Em outra versão fala o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Filho Deus. de Emanuel. Deus. Então, ali não é metade homem e metade Deus, né? Vamos falar assim, né? É Não. certamente divino o negócio, Deus. né? Vamos falar, né, irmão? Muito bom, graças ao Deus. Senhor. Deus seja louvado. Ó, vou prosseguir Amém. aqui. Eu fico empolgado, irmão, tem que me segurar aqui. Lucas 2, 48 e 50. Quem lê dos irmãos, por favor?
Não compreenderam, porém, as palavras Não. que lhes disse. Lucas Em 2, Lucas 48. 2, irmã, 48 e 50 primeiro. Vamos ler depois os outros. Ah, sim. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpriria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Isso, interessante, né, irmão? Você vê que vamos falar assim, José e Maria não compreenderam o que Jesus falou, né? Mas quando Jesus falou que ele estava atendendo os assuntos do pai, está se referindo a José? Não. Não. Isso fica A na Deus. evidência, irmãos, que ele sabia que Deus. seu pai era Deus. Deus. Ele, com 12 anos, já tinha clareza, porque tem alguns, estou falando isso porque tem alguns que dizem que só lá no batismo que ele foi declarado filho de Deus. Antes não, né? Mas aqui o próprio versículo está Sim. falando que o próprio Senhor, com sua idade de 12 anos, ele estava convicto de onde vinha. Tá bem? Tá bem claro. Mateus 3, desse 6, desse 7. Ó, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus, desceu como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, agora sim, confirmando mais ainda, este é meu filho amado em quem me comprazo. Quem falou essas palavras, irmão? Deus. Não, mas ele é filho de Deus só lá na ressurreição ou é filho de Deus agora já? Você está vendo? Direto. Sempre foi. Sempre foi. Olha que impressionante, irmãos. Vamos ficar Direto. com o que está escrito, né? Amém. Muito bom, irmão. Tem outro versículo aqui, ó. Oi, foi embora para lá. Não vamos, não vamos acreditar em espírito doido. E esse é para nós, em nosso coração, ficando claro, né? Colossenses 2:8, o que vai falar? Tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua. Viu? Pressa sua. Você viu o tigre quando fica assim, o leão quando vai caçar sua presa, né? Fica na espreita, né? Para ver quando vai pegar como chama aqueles animais, bom, as presas dele, e tal. Mas aí ele fica na espreita para pegar alguém, né? Isso nos lembra que o diabo anda como um leão ruginte, né? Tentando devorar alguém. Tende cuidado que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê, irmãos? Sabe qual que é o dente deles, desses animais? São filosofias vãs, inúteis. Tá vendo? Sutis. Segundo o quê? Tradições dos homens. Segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Você vê que a tremenda, irmão, você ficar com o que está escrito, mas se você vai na cabeça dos outros, você termina dizendo que aquele é um homem apenas, na qual Deus está. Mas nós precisamos ver nas escrituras o que essas escrituras nos falam. E isso está ficando claro cada vez mais. Ó, João 18, 36, 37. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. É. Você vê, irmãos, por que eu estou lendo esse versículo? Porque para derrubar aquele conceito que aquela teoria grega, né? Mitologia grega, né? Jesus estava aqui, mas o reino não era daqui. De onde que era o reino dele? De onde ele Os veio. céus. Você está vendo que impressionante? Está deixando claro. Se meu reino fosse deste mundo, aí, ó, os meus ministros não se empenhariam por mim. Você está vendo, irmãos? Como é que nós podemos dizer que só na ressurreição que agora ele participa do que Deus é? O reino dele já está, irmão. E onde que está o reino dele? Não é que vai estar o Já- reino, já está o reino. Você está vendo a diferença? Oi, que coisa impressionante. Ó, o meu reino, se meu reino fosse deste mundo,
os meus ministros. Ele já tinha ministros, velho. Ele já tinha seu reino. Mas ele deixou o seu reino, irmãos. Ele deixou o seu reino, irmãos. E se fez homem, irmãos. Amém. Impressionante. Ó, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino. Mas agora Não meu é reino daqui. não é deste mundo. Então ele diz a Pilato: logo tu é rei? Respondeu Jesus: tu o dizes, sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim a esse mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Que tremendo, hein, irmãos? Deus seja louvado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 18. O irmão Maurício, será que pode ler, irmão? Tá fechado. Aí abriu. É, primeira, Tá na tela. segunda Pedro, né, irmão? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Porque Ah, não você tá no... vos demos, tá certo? Tá certo, irmão. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus seja Amém. louvado. O próprio versículo já fala, né, irmãos? Não tem nada a acrescentar aqui, é só ler e crer. Deus seja louvado. Vamos prosseguir com a humanidade de Cristo. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, de graça de Deus, e estava sobre ele. Lucas 2,40. Jesus teve os títulos em linguagem de filho de homem, né? Mateus 8,20. Aí os irmãos anotem para depois você ler, porque não deu tempo de vocês de colocar todos os versículos, mas vou aqui. Como homem, Jesus teve fome. Mateus 4,2. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, como que Jesus vai morrer na cruz se ele é Deus? Só que não entende que ele se fez homem. Não entende que ele deixou sua glória e se fez homem. Então, teve fome. Isso é um sinal de quê? De humanidade. Ele era um homem. Ó, tem outro. Teve sede. Isso é próprio do homem, não é? Teve sede. O que mais? Teve sonho. Mateus 8,24. Podem ir anotando os irmãos. Eu vou deixar para os irmãos anotarem aí. A gente não vai entrar nos versículos, porque são muitos, né? Mas aí você depois você vão ler lá, né? Ó, nós estamos falando de quê, irmãos? Da humanidade de Cristo. E tem muito para falar sobre isso, muita coisa. Mas o importante é os irmãos ir cada vez mais aprofundando nas escrituras e o Senhor trazendo luz. Ó, ficou entristecido ao ponto de chorar. Foi tentado, né? Falaram assim, né? Se é Deus, como que ele vai ser tentado? Mas está mostrando a humanidade dele. Ele era um homem, irmãos. Está muito claro aqui, né? Ó, Mateus 1, Hebreus 4,15, João 11,35. Os irmãos deu para anotar? Pode anotar aí, irmãos. Depois a gente pega pelo vídeo, né? Pega, exatamente, pega lá. É. Exatamente, muito bem, irmão. Vamos prosseguir. Experimentou a morte física aqui, ó. Ele morreu, né, irmãos? Ele é um homem. Ele foi um de nós, mas sem pecado. E aqui vem a famosa frase, né? A pessoa de Cristo é 100% Deus e 100% homem. É uma união hipostática, chama essa frase, né? Você sabe, irmão Weber, que significa essa palavra hipostática?
Não sei. Não sabe? Não. Então, aqui eles dão uma explicação que é hipostática, é assim, que tem como dois lados. Você vê os dois lados. Então, quando você vai nas escrituras, sempre você vai estar vendo os seus dois lados. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Jesus fala assim: filho, teus pecados são perdoados, certo? Aí todo mundo Sim. ficou pensando: puxa, mas só Deus que pode perdoar. Aí ele conhecendo os pensamentos. Ué, então você vê, por um lado tem um homem ali, com todas as limitações humanas, que tem fome, que tem sede, que tem sonho, que fica entristecido, mas ao mesmo tempo você vê o que ali? Deus. Ação divina, irmãos, conhecendo-lhes os pensamentos. Como que Disse ao pode, né, irmão, se paralítico. fosse meramente um homem, né? E isso, irmãos, nós precisamos ver isso, essa partilhar dele, né? E isso é importante para nós entendermos o que o Senhor fez. Do contrário, não podemos colocar ele como, vamos falar assim, como um Deus que ali tem uma ilusão, porque tinha os étnicos ali no tempo de João, uh, gnósticos, perdão, os gnósticos, eles falavam isso, não, Jesus veio só em aparência, em figura, em espírito, não tem corpo, via com todas aquelas invenções, né? Naquele tempo já sofriam com essas coisas, irmão. Não pensa que é só de agora, né? Isso já vem arrastando de muito tempo. Mas, irmãos, é muito encorajador nós desenvolvermos isso de uma maneira profunda, cada vez mais, ficando claro sobre isso. Há muitas passagens bíblicas que nos mostram esses dois lados. Nós limos, foi na reunião anterior, capítulo 16 de Mateus, né? Lembra os irmãos? E 17? Que nós vimos no Monte da Transfiguração, né? Que ele se transfigurou como aquele que ia descer. Quando fala no versículo 28, vamos lá de novo, irmãos. Vale a pena lá ir de novo. Vamos lá. Mateus, capítulo. Que capítulo? É 16, versículo 28. Olha que interessante isso aqui. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E o irmão Eber destacou no compartilhar, foi muito precioso o destaque do irmão, dizendo que, como disse assim, nós vimos que os discípulos morreram. Ou seja, aparentemente, você lê isso aqui, não se cumpriu isso. Se você for ler É assim, verdade. humanamente, né? Puxa, mas escuta só, que de maneira nenhuma passarão pela morte. Quem? Alguns dos que estavam ali. Até que veja vir o E Filho do Homem no seu reino. E nós, até agora, nós estamos esperando vir o Senhor. Então, isso aqui não se cumpriu. Tá vendo? Não se cumpriu isso aqui. Mas é por quê? Porque, como falou o Senhor para o saduceu, errais por porque não não conhecer as conheceis Escrituras, As 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 Escrituras. Escrituras. Escrituras, Nenhum. nem o E, poder de Deus. agora, ó, você vê, o poder de Deus se manifestou no capítulo 17. Quando o Sim. Senhor levou aqueles três junto deles, por isso tem a expressão alguns dos que estão aqui. Então, 6 dias depois, ele leva esses três, que é irmão Tiago, Pedro e João. Os três levou, né? E Sim. ele foi transfigurado. Você vê, primeiro, por um lado, nós agora estamos confirmando que essa palavra que o Senhor falou no versículo 28 se cumpriu. Porque essa transfiguração é o mesmo corpo que quando o Senhor venha. Não de Quando ele glória. vem na sua glória, certo? Ele vai se transfigurar nisso aqui. Essa mesma. Então, mas você vê como que é. E aqui é importante, porque tem pessoas que falam assim, não só na ressurreição que ele participa do que Deus é. Antes não. Antes só Deus estava nele. Agora, veja bem, se Deus somente estava nele, por que que ele se transfigurou agora? Aquele corpo que ele vai ter. Porque só o poder de Deus que é possível fazer isso, meus irmãos. Não é impressionante? É só Deus que pode fazer isso. Então, nós estamos vendo
a ação de Deus nesse homem, que por um lado era 100% homem, né? Essa expressão, e ao mesmo tempo era Deus. Deus. Tá vendo, irmãos? Agora, é muito rico, irmãos, crer nas Escrituras. Como é que Deus pode se limitar a um ventre materno de 9 meses, né? Sim. Existe alguma coisa impossível para Deus? Vamos falar assim, né? Existe Não, alguma coisa nenhuma. impossível? Não existe, irmãos. É por isso que nós precisamos crer nos relatos bíblicos, o que a Escritura nos fala dele, e nós mesmos vamos tendo experiências com a palavra. Ó, maravilhoso, irmãos. Ó, eu acho que o tempo acabou, e aqui nós vamos prosseguir depois, mas os irmãos vão continuar, né? Aqui eu tenho alguns versículos para apresentar, mas vamos deixar para a próxima reunião, porque senão vai desenvolver um assunto que vai passar do tempo. E aqui já Exato. dá para a gente ir prosseguindo. Vamos prosseguindo e avançando num assunto que está maravilhoso. Deus seja louvado Amém. e que o Senhor continue nos revelando quem é Ele, a pessoa viva dele, irmão. maravilhoso. Amém. Amém. Graças a Deus.